Olá, eu sou Raul Bittencourt e hoje no Red Nerd vamos falar sobre o espetacular Homem-Aranha. Peter Parker, um jovem estudante, órfão de pai e mãe, criados pelos tios, estudante de uma high school que equivale mais ou menos ao segundo grau aqui no Brasil, ele foi mordido por uma aranha radioativa. Ele, um estudante que sofria bullying, mas que tinha ótimas notas, sofre então uma transformação. Num primeiro momento, como forma de ajudar a sua família e conseguir dinheiro para nascer, ele decide botar uma fantasia esquisita e enfrentar um lutador de telequete para ganhar algum trocado. Quando acaba a luta, ele se vê enrolado pelo organizador da luta, que não queria pagar tudo aquilo que ele merecia. Ocorre que há um roubo, no qual um ladrão passa correndo por ele e ele nada faz. Afinal, o problema não era dele. Ocorre aí, infelizmente, uma primeira reversão trágica. Ao chegar em casa, ele descobre que algo aconteceu com o tio dele. Ele tinha sido baleado, tomado pela fúria. Ele bota seu uniforme esquisito de Homem-Aranha e sai atrás do assassino. Ele acaba por descobrir que aquele homem que ele tinha deixado fugir era quem matou o seu tio. Após isso, Peter Parker assume de vez o manto do herói. Se no primeiro momento a busca dele era pela sobrevivência econômica de uma situação de pobreza, nesse segundo momento ele decide se vestir de um salvador, de alguma pessoa para combater um crime, e tornando célebre a frase: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Evidentemente, os seus recém-descobertos poderes não alteram a sua realidade de classe. Ele é criado em uma família da classe baixa americana e com a perda do grande provedor, que é o tio Ben, ele se vê numa situação muito delicada. Ele precisa, ao mesmo tempo, fazer jus à honra dos poderes que recebeu, ou seja, fazer jus ao lema de que com grandes poderes vem grandes responsabilidades, mas também ele precisa de dinheiro para sobreviver. O que esse jovem adolescente encontra, na verdade, é um subemprego. Ele vai vender fotos para o jornal Clarim Diário, onde J.J. Jameson, um repórter que adora uma fake news, ele decide estabelecer uma campanha de perseguição contra o novo herói, contra o Homem-Aranha. E aproveitando-se da mão de obra barata de Peter Parker, enche páginas e páginas de seu boletim com fotos. Fotos tiradas por um adolescente, subempregado e com um salário muito abaixo do necessário para a sobrevivência. Diferente de muitos heróis que são milionários ou que simplesmente não aparece qualquer explicação de como ele sobrevive, Peter Parker, o espetacular Homem-Aranha, ele tem, na própria gênese do herói, a necessidade constante por obter salário, por obter renda, por sobreviver. Enquanto outros têm como simples explicação serem milionários, Peter Parker precisa de um salário, precisa correr atrás, precisa de um emprego, ser um verdadeiro herói proletário. Isso talvez seja um dos elementos que mais humanizem o herói e mais o aproxime da realidade do leitor. Afinal de contas, existem muitos mais trabalhadores como nós do que milionários como o Homem de Ferro, Tony Stark, ou como Bruce Wayne, Batman. Apesar das dificuldades econômicas e financeiras do personagem não serem tratadas com uma necessária claridade nos filmes de Tom Holland e Andrew Garfield, no filme de Tobey Maguire fica bem claro que o Homem-Aranha precisa trabalhar para sobreviver. Nos quadrinhos, todavia, essa realidade de um filho da classe trabalhadora permeia toda a vida do Homem-Aranha. Em algumas histórias, inclusive, ele sequer tinha dinheiro para comprar fluido de teia ou então para conseguir consertar o seu uniforme, tendo que lutar com os vilões apenas com seus punhos e utilizando um traje esfarrapado. Ele, ao longo de sua vida, ao longo da história desse personagem, ele evidentemente teve idas e vindas. Peter Parker, o homem por detrás da máscara do Homem-Aranha, ele influencia todas as decisões do herói. Se com grandes poderes vem grandes responsabilidades, vem também a percepção de que todos os homens necessitam de uma vida digna, mas que isso é negado a muitos deles. Em várias histórias, o nosso herói ele deixou de aplicar a justiça no seu tom de preto e branco, percebendo que existem várias nuances de cinza, deixando alguns criminosos escaparem, ainda que sem o produto do seu furto, por perceber que eles
Não estavam naquela condição por uma vontade própria, mas sim por uma imposição de uma realidade que negava-lhes qualquer tipo de outra saída para uma situação de pobreza ou de extrema necessidade. Evidentemente, em quase todas as histórias, o Homem-Aranha não se abala, mesmo com fome, mesmo na miséria, mesmo beirando a extrema pobreza. Ele continua o herói puro, mas por uma vez ele cometeu um deslize que não se concretizou. Após enfrentar uma entidade cósmica, descobriu um caderno de páginas douradas que tomou para si. Não teve coragem de ficar com ele, acabou o descartando, indo parar nas mãos do rei do crime. Entretanto, essa vulnerabilidade, essa fraqueza do personagem apenas enriquece a sua história. A vida de Peter Parker ela representa, em grande parte, a vida de um militante de esquerda da classe trabalhadora, pois ele precisa dividir o seu tempo na sua luta incansável por salvar o mundo dos males do capitalismo, mas também precisa trabalhar para sobreviver e tem suas tarefas domésticas que divide ou com sua família ou com sua companheira. Esta vida de Peter Parker, ela sintetiza, na prática, o drama do povo em todos os lugares do mundo, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil. Evidentemente, os níveis de pobreza variarão, mas é certo que Peter Parker teve dificuldade de se formar na faculdade e na escola por falta de dinheiro. E isso, pessoal, a gente sabe que no Brasil acontece todo dia. Deem seu like, curtam e compartilhem com os amigos. E não se esqueça, é fora Bolsonaro e viva o socialismo. Tchau, tchau.